Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aos nossos irmãos que estão aqui presencialmente, na nossa seara, nossos irmãos que estão à distância, nos seguindo pelas redes sociais. Que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja conosco nessa noite, nos proporcionando muita serenidade em nossos corações e em nossos lares. É mergulhado nessa energia de paz e amor que damos início aos trabalhos dessa noite. Gostaria, antes de fazer a prece de carta, passar dois recadinhos importantes. O primeiro é: se alguém for iniciar qualquer tratamento na casa e estiver tomando alguma medicação, ninguém da casa vai pedir ou sugerir que essa pessoa diminua ou tire a medicação que ela foi receitada, pelo médico. Qualquer diminuição ou retirada de qualquer medicamento, só o médico que pode fazer. A gente sempre explica isso porque muitas vezes acontece de começar a melhorar o estado da pessoa e ela acha que pode tirar qualquer medicação. A casa nunca vai sugerir isso para ninguém, tá bom? Se a pessoa se sentir bem, nós sempre explicamos que é um tratamento complementar, tratamento espiritual junto com o tratamento médico que a pessoa estiver fazendo, tá bom? Se ela sentir melhor, que ela converse com o médico para poder conversar e ver o ajuste da medicação. Deixo também a todos, irmãos que estão à distância, uma sugestão: após a palestra faremos nossa oração de frutificação da água. Se você quiser colocar para você ou para alguma pessoa, coloca um copinho com água e tenha a intenção de receber todos os bálsamos de cura para as suas necessidades dessa noite. Gostaria agora de convidar todos, já está projetado aqui na parede, a nossa prece de Cáritas. Vocês estão ouvindo aí atrás? Está cortando. Gostaria de convidar todos para fazer a prece de Cáritas. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa por provação, dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa vontade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa santa e misericordiosa mão. Que assim seja. Com a prece de carta, damos início ao trabalho, mas antes de passar a palavra à nossa irmã Gilmar, que vem hoje para trazer uma reflexão, a ilusão do discípulo. Até foi procurar, foi interessante. Antes de passar a palavra para a nossa irmã, gostaria de convidar todos para assistir um vídeo, comemoração do Dia das Mães, tá bom? Quem tem a mãezinha do lado ainda, aproveite, seja grato por ter recebido a bênção de estar tido a oportunidade de vir para esse mundo, passar por todas as vicissitudes para a sua evolução. É só através de uma mulher que hoje nós temos, essa possibilidade. Então a mãe, se estiver junto, ou aquela que já se foi, fique em pensamento. Na hora da nossa irmã também vai fazer uma poema de Chico Xavier. Fique em pensamento
para sua querida mamãe, tá bom? A gente vai passar um pequeno vídeo agora, gostaria que todos assistissem. Estará esperando e tomará conta de você. E a criança, curiosa, perguntou: mas diga-me, Deus, aqui no céu eu não faço nada a não ser cantar, sorrir, brincar, o que é suficiente para que eu seja feliz. Será que eu serei feliz lá? E Deus respondeu: o seu anjo cantará para você. A cada dia, a cada instante, você sentirá aumentando o amor do seu anjo por você. E assim será feliz. E a criança continuou: e como que eu poderei entender quando falarem comigo, se eu não conheço a língua que as pessoas falam por lá? E Deus continuou: com muita paciência e carinho, o seu anjo lhe ensinará a falar. E a criança continuou: e o que eu farei quando eu querer falar com você, Senhor? E Deus respondeu: o seu anjo juntará suas mãos e lhe ensinará a rezar. A criança continuou dizendo: eu ouvi dizer que na terra há homens muito maus. Quem vai me proteger? E Deus disse: seu anjo lhe defenderá, mesmo que signifique arriscar a sua própria vida. E a criança disse: mas eu serei sempre triste porque eu não te verei mais, Senhor Deus, Pai. E Deus disse: seu anjo sempre lhe falará sobre mim, lhe ensinará a maneira de vir a mim, e eu estarei sempre dentro de você. E nesse momento havia muita paz no céu, mas as vozes da terra já podiam ser ouvidas. E a criança, apressada, pediu suavemente: ó Deus, se eu estiver a ponto de ir agora, diga-me por favor o nome do meu anjo. Então Deus respondeu: você chamará o seu anjo de mãe. Eu não conheci o vídeo, me emocionou bastante. E eu só posso falar que a gente tem que ser grato ao anjo que Deus nos coloca para dar essa oportunidade de caminhada nessa jornada com outros irmãos, com outras pessoas, aprendendo sempre. E com certeza a mãe sempre vai ser a pessoa que a gente sempre vai estar olhando e agradecendo. Agradecendo por ter recebido a dádiva de Deus da vida e através dela ter vindo para esse mundo, nessa jornada, grandes dificuldades, que ela sempre, sempre está conosco. Até mesmo aquelas mães que já estão com probleminha de mente, com a minha hoje está com esquecimento. Mas a gente sabe que quando a gente encosta a cabecinha um com o outro, há uma conexão que só Deus pode fazer. Então, gostaria agora de chamar a nossa irmã Helena, que ela vai fazer uma leitura do poema do Chico Xavier.
Boa noite a todos. Nada como homenagear as nossas mães com uma poesia. É de Chico Xavier, é de Maria Dolores, recebida por Chico Xavier. Dizem que quando a terra foi criada, fazendo-se possuída pelos filhos da vida, que vinham de outros mundos, tudo na estrada humana, cortando a imensidão dos campos infecundos, era a dominação do ódio que se aferra, a dissensão à morte, ao desespero e à guerra. Foi quando um mensageiro do céu, às Escrituras e às criaturas da terra, regressou das alturas e disse humildemente ao grande Deus: Senhor, o que posso fazer aos homens sem amor? Do cérebro mais tardo ao gênio mais precoce, tudo na terra é luta em conquistas de posse. Compadece-te, ó Pai, veneno, flecha e clava formam no mundo inteiro a humanidade escrava. Da desgraça, do mal, da impiedade e do crime, sem qualquer esperança a que se arrime, já não se aguenta ouvir os urros do mais forte e o choro dos vencidos, pisados, massacrados e caídos, nas sarcarmos da morte. Que fazer, grande Deus, nas trevas desta luta, em que a luz se nos nega e ninguém nos escuta? Revelou-se que o Pai de infinita bondade pensou por muito tempo e disse comovido: aceito, filho meu, quando me falas, entendo-te o pedido. Volta ao mundo a servir na tarefa em que te avanças. Os que morrem no mal renascerão crianças, a terra evoluirá. Ponderou o Senhor: ninguém altera a minha obra de amor, a fim de desarmar a violência e a cobiça. Instalarei no mundo a força da justiça, e para que haja amor, exterminando o orgulho, sem pancadas, sem gritos, sem barulho, enviarei alguém que ame os filhos meus com o meu amor ao bem, na exaltação da paz, sem desprezo a ninguém. Alguém que saiba amar, servir e sofrer, cultivando o perdão como simples dever. Dizem que foi assim que a terra começou a fazer-se jardim. Ouviu-se verbo novo, alteraram-se imagens e paisagens, e conforme o Senhor mandou e prometeu, entre as rudes mulheres dos selvagens, o coração de mãe apareceu. Um abraço a todas as mães. Agradecemos nossa irmã Helena pela leitura da poesia e agora damos continuidade ao nosso trabalho. Fica na boa. Passar a palavra à nossa irmã Gilmara, ela vai trazer a reflexão e ilusão do discípulo. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossas vidas, em nossos corações, especialmente nessa noite. Boa noite a todos que estão conectados com a gente pela internet.
Muito obrigada mais uma vez pelo acolhimento da casa, pelo carinho. É sempre muito bom estar aqui, né? Tanto aí sentado assistindo as palestras, quanto aqui estudando e trazendo um pouquinho do nosso entendimento sobre a doutrina espírita e o que ela nos traz. Quando eu li no livro Boa Nova, esse capítulo 24, falando sobre a ilusão do discípulo, quando eu fiz um estudo sobre isso, eu percebi que precisava estudar mais, que não sabia ou imaginava muito as coisas. E aí eu encontrei outras referências. A ilusão do discípulo fala sobre Judas Iscariotes. E encontrei algumas outras obras que também complementam o que Humberto de Campos nos trouxe, como Páginas de Esperança, pelo espírito do Dr. Bezerra de Menezes, onde onde o Dr. Bezerra de Menezes testemunha o diálogo de Maria, mãe de Jesus, com Judas Iscariotes. Também tem a biografia de Judas Iscariotes, o apóstolo do Cristo, por Dilva Frazão. O livro Crônicas do Além-Túmulo, de Humberto de Campos e Chico Xavier. No livro Coração e Vida, Poema, Amor e Perdão, pelo Espírito Maria Dolores, que trouxe a poesia aqui, né? De Chico Xavier também, a psicografia. O livro Encontros com Jesus, capítulo 14, Ivone Pereira, e Estante da Vida, Anjo Solitário, capítulo 34, também pelo Espírito Humberto de Campos. E para começar, eu tenho que confessar que eu pratiquei um preconceito com relação a Judas Iscariotes, porque na minha formação religiosa, que não era espírita, apenas fazem uns 20 anos que eu sou espírita, eu trazia uma imagem muito negativa desse espírito, que a gente hoje entende como um espírito, que foi Judas Iscariotes ao tempo de Jesus. E pensava aqui no meu coração, como é que uma pessoa que tem a oportunidade de conhecer Jesus, de estar ao lado dele, de fazer um trabalho ao lado dele, falando e divulgando, né, a boa nova, como é que ele conseguiu trair Jesus? Como é que ele conseguiu vender Jesus por 30 moedas? Confesso, eu fiz muito isso, de pensar que Judas Iscariotes era o pior dos seres ao tempo de Jesus. Não só eu. Na dobra dos séculos, ele continua sendo apontado ainda como alguém que destoou do colégio apostólico, um exemplo de mau amigo, um exemplo de causa perdida, de traidor. Ainda na atualidade, o seu nome é dado àquelas pessoas que traem uma causa, aos que erguem a mão contra aqueles que o ajudam ou que o brindam com amizade. Mas quem era Judas Iscariotes? Bem, Judas Iscariotes era o único apóstolo que não era galileu. Era filho de Simão e nasceu em uma cidade chamada Cariote, ou Queiriote, que fica no extremo sul da tribo de Judá. Ele foi um dos primeiros a se juntar ao grupo de Jesus. Fazia parte de um grupo político que lutava contra o domínio romano na Palestina. Sim, ele acreditava na profecia do povo judeu, que seria libertado por um Messias, o libertador. Ele acreditava fielmente nisso. Sua personalidade também era interessante.
era qualificado como uma pessoa culta, eloquente, polida, educado, mas com certeza um homem muito prático. Das suas habilidades, ele tinha uma cabeça de comerciante. Seu negócio era adquirir, revender e contar os lucros. Entendia de contabilidade e se transformou até em tesoureiro do grupo de Jesus, por ser na época o mais instruído deles. Apesar de naquela época, naquela situação, ele ter sido chamado de ladrão, porque ele queria ficar com a contagem do dinheiro e os outros discípulos achavam que ele tirava algum benefício ali. E o movimento de Jesus? Para ele, para Judas, Jesus era um carpinteiro de Nazaré. Mas além disso, era o Messias. Ele confiava e acreditava nisso. Aquele Messias aguardado por séculos por Israel, o libertador. Mas queria tirar aquele povo da escrava fascinação da Áquia romana dominadora. Bem, ele de certo se fascinou pelo poder de Jesus, pela forma que ele ouvia, que ele ensinava e que ele curava as pessoas. Para ele, Jesus era especial. E seus discursos, a sua inteligência, Jesus o envolvia. Mas, por outro lado, o apóstolo Judas não foi escolhido ao acaso, porque naquele grupo, os escolhidos eram, sim, os bem-intencionados que tinham vez, e não os perfeitos. Então, os bem-intencionados é que foram chamados. Porém, Judas não entendeu a mensagem de Jesus, não entendeu completamente. O reino que Jesus apresentava não era o reino que Judas no seu coração vislumbrava. Jesus apresentava um reino que não estava na terra, um reino que estava no céu. E esse reino estaria brotando, na sua semente, no coração de cada um. Jesus, ao seu ver, era muito bondoso, muito generoso, e por isso Jesus não usava força. Então, ele bola um plano, envolvido na política, e como hoje a gente sabe que na política tem todo tipo de situação, Judas não foi diferente. Nesse plano, ele entregou Jesus, sim, por 30 moedas de prata. E enquanto Jesus estivesse preso, ele lideraria uma revolução entre o povo de Jerusalém. E após o seu triunfo, ele libertaria Jesus e entregaria a Jesus o seu trono. Jesus como chefe espiritual de toda a nação. Porém, ele foi enganado pelos sacerdotes. E Jesus foi levado ao Calvário, como todos sabem, e do sofrimento levado à morte. Acompanhando esse desenrolar, o que acontece com Judas? Se desespera completamente, enlouquece, e aí, cheio de remorso e de culpa, ele se suicida. Então, um anjo vem até Jesus para falar do suicídio de Judas. Jesus desencarna e vai até o umbral, onde lá está o apóstolo. Por 3 dias, Jesus ora por ele. Por 3 dias, Jesus tenta acalmá-lo. E ele nem sequer percebe que Jesus está ali do lado dele. Assim que Jesus consegue acalmá-lo de certa forma e que ele adormece, ele volta e ressuscita, como todos nós já conhecemos. Então, meus amigos, Judas
amava Jesus. Seu erro foi sim a pouca fé nos planos de Deus. Lá no próprio livro do Humberto de Campos, do Boa Nova, no capítulo 24, ele narra uma conversa que ele tem com um dos seus colegas. E aí ele diz: Jesus é tão bom, mas ele precisava ter mais pulso, ele precisava ter mais posicionamento. Quando ele entra em Jerusalém no domingo de Ramos, e é acolhido por todas aquelas pessoas que o receberam, Judas fica muito entusiasmado com isso. E aí gostaria até que Jesus tivesse se imposto na sua personalidade, para que os doutores da lei começassem a enxergar Jesus de uma outra forma. Só que não era esse o objetivo de Jesus. Jesus queria chegar aos corações de cada uma daquelas pessoas, principalmente os mais simples, os mais humildes, que eram aqueles que mais sofriam, e ele queria trazer a sua mensagem de esperança, de fé, de confiança. Mas Judas acha que para que acabe a dominação romana, precisaria ter uma guerra, precisaria alguém empunhar uma arma. E ele percebe que Jesus não era desse feitio, mas ele acha que conseguiria fazer esta revolução, e se engana redondamente. E o que acontece depois do suicídio? Jesus foi substituído por Matias. Matias é Zaqueu. Lembram da história de Zaqueu, que sobe na árvore para ver Jesus, e que depois ele acolhe Jesus em sua casa e se transforma? Pois então, e Zaqueu foi quem substituiu o Judas no grupo de Jesus. Mas porque houve esse suicídio, e aí depois disso se levou longo tempo, diversas reencarnações, para que pudesse se restabelecer do seu ato impensado e dos danos que ele provocou no seu perispírito. Mas ainda assim a gente sabe um pouco da história, e não tudo. Porque até os dias atuais a tradição da malhação do Judas no sábado de Aleluia acontece. Judas, entretanto, seu espírito continua vindo à terra nos dias da comemoração da paixão de Cristo, meditando sobre os acontecimentos do passado. E aí Judas reencarna posteriormente, porque mesmo ele tendo contribuído na prisão de Cristo, ele teve um atenuante. A definição da prisão e da pena da morte do Cristo já estavam totalmente decididos pelo Sinédrio, independente da ação de Judas. Mas Judas, quem se deixou enredar pela astúcia, pelas armadilhas dos rabinos no grande templo de Jerusalém, acabou se tornando o bode expiatório maior de toda a situação. Mas apesar dele ter se suicidado, ele teve sim a oportunidade de resgate do seu débito, porque inclusive ele já tinha um precedente que agravou, inclusive a estrutura do seu perispírito, que é o seu corpo fluídico, Ele foi numa reencarnação anterior, Aitofel. Aitofel era um sábio, um conselheiro do rei Davi. E o rei Davi tinha um filho, Absalão, que queria tomar o trono. E houve uma revolução, só que Absalão acabou morrendo. E Aitofel, o espírito anterior, a reencarnação anterior de Judas, acaba se suicidando também, porque ele teve medo das consequências de estar apoiando o Absalão. Então essa reincidência
causou graves danos ao seu perispírito, e por ser já o segundo evento de suicídio. Então, após ele conseguir se restabelecer, Judas aceita a sua missão de reencarnar como Joana d'Arc na França durante a Guerra dos 100 Anos. Isso mais de 1000 anos depois, gente. E por quê? Porque ele precisava auxiliar, no caso, a França a não sucumbir na guerra, porque mais tarde o espiritismo iria nascer lá na França. Então ele precisava auxiliar nesse momento. Só que o que acontece? Ele vem com uma mediunidade ostensiva muito forte. Joana d'Arc tem a vidência, a audiência, principalmente, né, de vozes espirituais que lhe coordenam a luta na França com a Inglaterra. E aí, como ela consegue, né, que não aconteça a dissolução do território da França, ela acaba sendo capturada, como todos sabem, né, pela Inglaterra, e morre numa fogueira com apenas 19 anos de idade em 1431. Então, 1431 anos, ou 1400 anos, né, depois, é que o espírito dele consegue reencarnar devido aos malefícios causados pela atitude do suicídio. E uma outra situação interessante é o diálogo que ele teve com Maria, que a gente comentou lá no começo dessa fala, que Matias, Zaqueu, em desdobramento durante o sono, acompanha Maria até onde estava o espírito de Judas, cego, desesperado no além, andando de um lado para o outro, numa paisagem muito triste, onde ele estava no umbral. Para quem já estudou um pouquinho sobre o umbral, vai entender que o umbral também é uma condição mental do espírito. Então, ele não tinha como estar numa situação melhor, porque a culpa, né, o desespero que ele estava, não lhe deixavam sair daquela situação mental. Cansado de remorso e sofrimento, ele se senta e chora muito. E é nesse momento que chega Maria. Ela afaga sua cabeça e conversa com ele, dizendo: meu filho, tenha fé. Não ouviste saber que Deus é pura misericórdia? Então, não chores. Aí ele disse: como não chorar? Você sabe quem eu sou? Você já ouviu falar em Judas? Sim, sou eu, aquele que desgraçou a vida do mestre. E aí ela tenta acalmá-lo, dizendo: calma, meu filho, eu vim aqui como uma mãe para te auxiliar, para te ajudar. Bem me acalhar com o texto de hoje. Porque uma mãe que ama não deixa seus filhos perecerem. E ele lembra da sua mãe na terra, que em espírito ele vai até ela e pede socorro, e ela o despreza porque diz que ele foi um monstro, né? E aí ele diz: não fale de mãe para mim, porque a minha, que eu busquei consolo e ajuda, me desprezou, me descartou como um monstro sofredor que eu sou. E aí ela diz: mas ainda assim, meu filho, por mais que você me recuse, eu não vou sair daqui do seu lado. Eu vou ficar do seu lado. E quero te dizer que você vai vir comigo para a terra. Você vai perder pouco a pouco esse seu ânimo violento, essa sua revolta. E numa nova existência de esperança, eu vou te levar comigo. E lá eu vou te dar uma outra mãe. Então pensa e acalma o seu coração. E aí ele
nesse instante ele começa a pensar, mas quem é essa pessoa? Porque ele não reconhece. Perdido, aturdido que ele está. Ele pergunta para ela, mas quem é você? De onde você veio? Porque para mim, falando desse jeito, você parece um anjo, porque emite muita luz. Quem é você? E aí ela responde para ele, meu filho, eu sou Maria, a mãe de Jesus. Então, esse momento nos mostra que Deus é misericórdia, que Judas teve com o Espírito o amparo e o amor tanto do Cristo quanto de Maria. Então, meus amigos, eu convido, quem somos nós para julgar Judas? Diante desse testemunho de Maria e de Jesus. O meu convite é para nós redimirmos Judas, para nós orarmos por ele, para que ele encontre a paz, para que ele encontre a luz. Porque o mundo inteiro ainda joga pedras em Judas. E lembrem que o que Jesus disse é que aquele que não tiver pecado, que jogue a primeira pedra. Então nós também não temos o direito de jogar pedras em Judas. E o trecho do livro Estante da Vida do Irmão X também comove muito. O anjo que ouviu o último pedido de Jesus. Lá no capítulo 34, ele diz o seguinte: o Cristo, nos seus últimos instantes, de alma sedenta e opressa, recebe os emissários do paraíso, que estavam chegando em bandos a entoarem cânticos de amor e reconhecimento, aliviando-o e exaltando, como a lhe preparar o banquete da ressurreição, quando um anjo, aureolado de intraduzível esplendor, aparece, solitário, descendo do império magnificente da altura, e, se aproximando do Senhor, beija-lhe os pés, entre respeitoso e enternecido. Procurou então os olhos de Jesus, dentro de uma certa ansiedade, porque ele desejava conhecer a vontade do Mestre antes de tudo, naquele momento da cruz. Então, ele se eleva do solo e enlaça o busto de Jesus com um inexcedível carinho. Colocou então, por um instante, o ouvido atento aos seus lábios que balbuciavam de leve. Jesus pronunciou algo que os demais não escutaram distintamente. O mensageiro solitário, então, se desprende de Jesus, de imediato desce do monte ensolarado para as sombras que começavam a invadir Jerusalém, procurando Judas a fim de socorrê-lo. Este era o anjo da caridade. Pelo visto, as derradeiras palavras de Jesus não foram aquelas que nós conhecemos. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mas sim, as palavras balbuciadas ao ouvido do anjo da caridade, o anjo solitário, para socorrer o amargurado espírito Judas. Então, o Cristo nos mostra mais uma vez o seu amor, o seu carinho, o seu perdão. E a doutrina espírita, graças a Deus, com as mensagens que a espiritualidade nos manda, nos apresenta os próprios suicidas a informar-nos da sua situação desgraçada em que se encontram e prova que ninguém viola impunemente as leis de Deus, que proíbe qualquer ser humano encurtar a sua vida. Por isso mesmo, meus amigos, que é considerável o número de pessoas que têm sido, pelo Espiritismo, obstados de suicidar-se, graças a Deus. Podendo daí concluir-se
que quando todos os seres humanos tiverem esse entendimento do Espiritismo, não haverá mais suicídios conscientes. Então, essa é a minha mensagem de hoje. Desejo que a paz e o amor de Jesus esteja presente em nossos corações, que nós valorizemos a vida, a encarnação, a oportunidade que nós estivermos aqui. Que nós possamos apreciar as boas coisas da vida e possamos perdoar mais, amar mais e julgar menos. Muito obrigada. Agradecemos a nossa irmã, que só quando ela elencou o número de livros que ela precisou ler para trazer a mensagem para a gente viu o amor e o carinho por todos nós. A gente agradece pelo amor e carinho. E como você falou, a gente tem o amor de Deus incondicional e tem essa dádiva da vida, né? Sabendo que é uma vida só, mas várias existências para a gente evoluir, né, na nossa jornada. E dessa passagem que você traz, desse ensinamento, eu acho que a palavra julgamento, a gente ainda julga muito, né? Então eu sempre falo, olha do lado, a pessoa que está no palmo ou no braço de você, não julgue não. Vamos tentar entender que o amor de Deus está para perdoar. E é difícil isso, mas a gente está aqui aprendendo com a nossa irmã, trazendo toda essa fala da ilusão, né, de um homem que achava que ia transformar, que ia se libertar do jugo dos romanos, entendendo que Jesus veio para a guerra, né, física, e não é nada disso. Ele trouxe o ensinamento do amor. E Judas passou, né, com esse tempo todinho, né, sofrendo no natural, teve a misericórdia de Deus que veio, conseguiu se redimir, sendo traído quando ele foi reencarnado como Joana d'Arc, ele foi traído, por isso que ele morreu. Aí ele conseguiu a sua remissão dos pecados, dizendo assim: olha, Deus sempre está com você, olhando por você, nessa vida e em outras vidas. Então a gente tem só que agradecer a nossa irmã. Eu espero que todos nós possamos levar essa mensagem no coração. Julgamentos, a gente julga muito, a gente julga demais. Estou falando por mim também, tá, pessoal? A gente julga demais. A gente sempre está olhando, muitas vezes, falando com a pessoa. Não sei se acontece com você, quando a gente está falando com a pessoa, você nem está prestando atenção, já está pensando aquilo que você vai falar. E muitas vezes é o contrário, que a pessoa está querendo ouvir, e até mesmo muitas vezes só quer um abraço. Então, deixe essa mensagem, só corroborando com a mensagem da nossa irmã: abrace mais, perdoe mais, julgue menos. É isso? Gostaria agora da nossa irmã Neia, que vai fazer a oração de purificação da alma. Boa noite a todos. Vamos fazer a nossa oração da fluidificação da água. Eu faço a oração, vocês podem acompanhar em pensamento. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, rogamos que nossa água receba as energias da cura, que possamos receber o bálsamo a cada uma das nossas necessidades. Gratidão, Senhor, por esse medicamento. Gratidão de todos nós. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores.
E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos nossa irmã pela oração de purificação da água. E com essa oração nós nos despedimos dos nossos irmãos de uma distância. Deixando um abraço, muita paz, saúde e sabedoria. Até quarta-feira que vem.